O Heaven's Gate foi um culto religioso norte-americano fundado no início da década de 1970, conhecido principalmente pelo suicídio coletivo de 1997 ligado ao cometa Hale-Bopp. Seu líder, Marshall Heath Applewhite, apelidado pelos seguidores de The, tornou-se uma figura central na história de cultos contemporâneos, devido à combinação de carisma, doutrinação extrema e crenças radicais envolvendo extraterrestres e transcendência espiritual. Applewhite nasceu em 17 de maio de 1931, no Texas, em uma família de classe média. Desde jovem, demonstrava fascínio pelo oculto e pelas dimensões espirituais, além de uma propensão a questionar a vida e a morte, o que mais tarde moldaria suas crenças religiosas. Em 1972, Applewhite conheceu Bonnie Nettles, enfermeira com profundo interesse por espiritualidade, misticismo e ufologia. Juntos, eles formaram o núcleo do que se tornaria o Heaven's Gate. Nettles, chamada de T pelos membros do grupo, e Applewhite compartilhavam a convicção de que tinham uma missão divina: guiar um grupo selecionado de seres humanos a um nível superior de existência, para além da vida terrena e das limitações do corpo físico. O culto começou a atrair seguidores em San Diego, Califórnia, e rapidamente se destacou por suas ideias pouco convencionais, que misturavam elementos de cristianismo, nova era, teosofia e teorias sobre vida extraterrestre. A visão central era que a humanidade estava destinada a evoluir espiritualmente, mas que apenas aqueles que abandonassem completamente os vínculos terrenos poderiam alcançar esse estágio superior. O Heaven's Gate estabeleceu algumas crenças e práticas centrais. A primeira era a noção de que o corpo humano era um veículo temporário, uma embalagem a ser abandonada quando a hora chegasse. A verdadeira existência, segundo Applewhite, residia em uma dimensão espiritual elevada. Outro elemento crucial era a crença em extraterrestres como mensageiros ou transportadores dessa transcendência. Através de naves espaciais e sinais celestes, esses seres ajudariam os seguidores a deixar a Terra e alcançar um novo plano de existência. O grupo vivia de forma extremamente disciplinada, mantendo o celibato rigoroso, desapego de bens materiais, isolamento social e estudo constante, incluindo astronomia, ciência, filosofia e textos religiosos. Cada membro tinha que seguir regras estritas, incluindo a separação total de familiares e amigos, uma prática que fortalecia a lealdade ao culto e ao líder. Durante os anos 1970 e 1980, o grupo passou por transformações significativas. Bonnie Nettles morreu em 1985 de câncer, deixando Applewhite como líder absoluto. Após a morte de Nettles, a doutrina se tornou ainda mais centrada na ideia de que Applewhite era a figura messiânica que guiaria seus seguidores para a transcendência. Ele começou a enfatizar a passagem consciente do corpo físico para uma vida superior em naves espaciais, reforçando a ideia de que a morte não era fim, mas sim transformação. O culto manteve-se relativamente pequeno, com cerca de 40 a 50 seguidores ativos, mas extremamente devotados. Applewhite impunha uma rotina rígida: exercícios físicos, meditação, estudo de teorias científicas e espirituais e uso de roupas uniformes para reforçar a identidade coletiva e a separação do mundo exterior. O ponto culminante da história do Heaven's Gate ocorreu no contexto do cometa Hale-Bopp, que se tornou visível em 1996-1997. O grupo interpretou a aproximação do cometa como um sinal de que era hora de abandonar seus corpos físicos. Eles acreditavam que uma nave espacial, seguindo o cometa, viria buscar aqueles preparados espiritualmente, permitindo que sua consciência ascendesse a um nível superior de existência. Para Applewhite, o suicídio coletivo era um ato de transcendência consciente, não de morte desesperada. Ele persuadiu seus seguidores de que a passagem de seus corpos seria apenas uma etapa para alcançar a imortalidade espiritual e a liberdade do sofrimento humano. Entre março e abril de 1997, 39 membros do Heaven's Gate cometeram suicídio coletivo em uma casa de luxo em Rancho Santa Fe, Califórnia. O ritual foi meticulosamente planejado.
Os membros vestiram uniformes pretos com tênis branco, cobriram espelhos para evitar distrações mundanas e se prepararam mentalmente para a passagem. Cada participante ingeriu uma mistura letal de fenobarbital, álcool e outros medicamentos, geralmente administrada via sonda oral. Os corpos foram encontrados alinhados ordenadamente, em estilo quase ritualístico, com travesseiros sob suas cabeças e sacos plásticos sobre os corpos para assegurar que o processo fosse rápido e organizado. Applewhite foi o último a se suicidar, deitado em seu travesseiro, vestindo o uniforme característico e com uma calma que refletia a visão do grupo sobre o que consideravam uma transição consciente. O Heaven's Gate deixou cartas, gravações e vídeos explicando sua decisão, afirmando que o suicídio era voluntário e necessário para alcançar a vida espiritual superior. As mensagens reforçavam a ideia de que eles estavam abandonando a Terra, não morrendo, e que todos aqueles que seguissem corretamente suas instruções seriam resgatados pela nave espacial. Os textos e gravações também mencionavam que Applewhite era um guia espiritual legítimo, cuja autoridade não poderia ser questionada e que qualquer desvio poderia impedir a ascensão. A repercussão foi mundial. A mídia imediatamente rotulou o Heaven's Gate como um culto suicida, e especialistas em psicologia e sociologia estudaram o caso como exemplo extremo de controle de grupo, doutrinação e carisma do líder. A história revelou como indivíduos vulneráveis podem ser persuadidos a aceitar crenças radicais e, em última instância, a abandonar suas vidas físicas de forma organizada e consensual. Diferentemente de outros cultos suicidas, o Heaven's Gate se destacou pelo planejamento meticuloso, pela coerência interna e pela interpretação da morte como uma transição espiritual, ao invés de resultado de desespero ou manipulação psicológica típica. O legado do Heaven's Gate permanece relevante como estudo de sociologia de grupos, psicologia de culto e ufologia. Ele demonstrou como isolar seguidores, manter disciplina extrema e reforçar uma narrativa de salvação transcendental pode levar a tragédias coletivas. Além disso, o caso influencia até hoje debates sobre liberdade religiosa, limites do fanatismo espiritual e os riscos de crenças radicais em contextos isolados. A combinação de carisma de Applewhite, crenças em extraterrestres, desapego material e disciplina rígida criou uma dinâmica que terminou em uma das mais chocantes mortes coletivas da história moderna. O Heaven's Gate permanece como símbolo extremo de culto moderno, um alerta sombrio sobre os perigos de doutrinação, a vulnerabilidade humana diante de líderes carismáticos e a fascinação por vida extraterrestre e transcendência espiritual. A história do grupo não só marcou os anos 1990, como continua sendo estudada em livros, documentários e pesquisas acadêmicas, consolidando seu lugar na história como um caso único de suicídio coletivo ligado a crenças religiosas e eventos astronômicos.